Capítulo 11. Tudo o que faças. Tudo o que pretendes fazer ou que estás fazendo, lembra-te de fazê-lo com dedicação, com amor. Vieste à Terra para fazer alguma coisa e essa missão tem grande importância. Cuida de fazer tudo com perfeição, levando em conta que não há nada perfeito sem que haja amor. As escolas do mundo nos dão meios de entender as coisas na sua profundidade. No entanto, não são somente elas que nos levam a compreender os nossos deveres. Uma grande parte nos toca diretamente e essa deve ser feita por nós condicionando experiências e usando nossa vontade, aquela que nunca esmorece ante os obstáculos. Não podemos nos esquecer da maturidade do espírito conferida pelo tempo. Porém, os clarins da eternidade tocam alertando as almas. É chegado o momento da compreensão iluminada de rastrear os nossos desejos do aprendizado nos campos imensuráveis de nós mesmos, colhendo dados e acertando arestas, operando tumores e curando enfermidades no nosso mundo interno. A maior batalha a ser vencida é a luta que devemos travar com nós mesmos. É o bem contra o mal na profundeza da alma para depois falarmos com segurança a todos que queiram ouvir. Eu sou a luz. O milagre do pensamento faz os grandes cientistas pensarem. Eles usam a razão, mas desconhecem a sua procedência e os meios pelos quais os pensamentos são feitos. As sutilezas das ideias e a inteligência dos homens escapam à própria inteligência destes mesmos homens quando ignoram a existência do espírito. Quando descobriram os computadores, eles acharam que tinham encontrado o segredo do cérebro humano, esquecendo-se de procurar saber de onde vinha a inteligência. Os computadores são programados, não pensam por si mesmos. A ciência do mundo sem a ciência do espírito é morta e desfaz-se com o próprio tempo. Não resiste ao progresso, a não ser que se encontre com a alma para ajudar a explicar a fonte de toda a sabedoria que é Deus. Em tudo o que fizeres, não te esqueças de, em primeiro lugar, lembrar-te do nosso Pai Celestial, que está vibrando, trabalhando e nos assistindo desde a matéria primitiva ao alto escalão da eternidade. Se podes coordenar as tuas ideias, que o faças com harmonia. Se é do teu agrado disciplinar a tua fala, começa logo. Se podes dar cadência aos teus passos, que o faças também. Se podes vestir decentemente, não deves esquecer-te de fazê-lo. Os outros caminhos norteados para a perfeição vão surgindo no páreo dos teus esforços e na busca eles surgirão mais depressa, para que possas sentir a luz do discernimento com maior rapidez. Trabalha com interesse de servir bem, que o teu trabalho se transformará em alegria. Dispensa os adjetivos que não correspondam às qualidades enobrecidas do Evangelho e avança para os qualificativos que honram toda a policromia enriquecida pelo amor nas variadas estações dos sentimentos. Confirma tua passagem por onde passares com a clareza e a perfeição do que deves fazer, que o belo sempre honra o seu genitor. Em tudo o que fizeres, lembra-te de fazê-lo bem. Não te esqueças jamais o entalhe da perfeição, que ela devolverá a glória para o próprio artista. Ok? Vamos agora aqui a comentários sobre este capítulo 11, tudo o que faças. Bom, seguindo então nos ensinamentos desse livro maravilhoso, já sabemos pelos capítulos anteriores que nossas convivências são importantes na nossa evolução e tudo o que fazemos é observado e vai ajudar ou prejudicar a nós e aos que estão conosco. E, como consequência disso, estaremos tendo sucesso ou fracasso na nossa jornada aqui na Terra. É por isso que nesse capítulo ele nos conclama a, em tudo o que fizermos na Terra, fazermos com amor e dedicação. Como ninguém está aqui por acaso, tudo o que fazemos tem uma função e faz parte da nossa missão. E essa missão deve ser desempenhada com a máxima perfeição possível e o que vai ser obtido com amor. Na sequência, ele muda um pouco o rumo dessa prosa, mas esse será retomado mais à frente. Mas nesse ponto ele nos lembra que a vida vai nos mostrar muitos ensinamentos e nós já sabemos disso, pois considera-se nessa vida justamente as pessoas que nos rodeiam.
as pedras que surgirão no nosso caminho, etc. Porém, nós temos que ter consciência que boa parte do aprendizado também deve vir de nossa própria reflexão, ou seja, não podemos ficar esperando que a vida nos mostre o caminho a seguir, senão seguirmos refletindo e corrigindo o caminho. Nós já vimos em capítulos passados que a vida pode ser até cruel caso não sigamos o caminho correto. E esta será a única forma de acordar o nosso espírito adormecido para a realidade. Então, são chegados os tempos para esta autorreflexão e apararmos as arestas que porventura precisam ser aparadas. Lembra aqui o bom combate, que é justamente essa batalha do bem contra o mal dentro de nós. E conforme vamos vencendo essa contenda, passamos a servir de exemplo para o próximo, pois o que falarmos será atestado pela veracidade de nossa própria vida, e isso lhes dará a esperança de que é possível vencer também. E aqui ele traz um outro assunto que pode ser polêmico se analisado por quem apenas valoriza o lado material e da ciência. Ele traz o fato de que o nosso pensamento não é, na verdade, uma pura e isolada ação que ocorre em nosso cérebro sem influência alguma. Ou seja, as descobertas ocorridas nesse mundo não são mérito dos inventores que descobriram algo mediante seus puros esforços isolados num laboratório, por exemplo. O que ele quer dizer aqui é que, primeiramente, nada ocorre sem a permissão de Deus. Segundo, é por meio do Espírito que os pensamentos são influenciados. Por esse motivo, não podemos separar a ciência do mundo da ciência do Espírito. Para ser mais claro e direto, o que ele quer dizer é que as descobertas feitas pelo homem nesse planeta apenas ocorrem pois Deus permitiu que elas ocorressem, pois chegou o momento disso ocorrer e ela, na verdade, só ocorreu pois certos espíritos, voltados à ciência, por exemplo, foram influenciados a acharem esse caminho para a descoberta. Eu sei, os cientistas e estudiosos devem estar se mordendo, apesar que, se eles estão porventura ouvindo aí esse áudio aqui, é porque estão procurando, de alguma forma, a ciência do espírito, e esse é o caminho. E nesse ponto, então, aí eu quero colocar mais um comentário que é, de fato, que nós sabemos que existem outras formas de vida, por exemplo, fora do nosso planeta. Há aqueles mais evoluídos e os mais atrasados. E a ciência e tecnologia existente nessas paragens acompanha a evolução espiritual dessa civilização. Voltando ao nosso planeta Terra, não precisa ir muito longe para entendermos o que nos bloqueia para um maior desenvolvimento. Se olharmos para algumas descobertas feitas pelo homem, veremos o viés que tomaram e, quando não são utilizadas para benefício próprio de promoção, o foco financeiro é para a obtenção de poder. A bomba atômica vem da pesquisa da fusão ou da ficção nuclear, o que pode ser uma forma de energia, ou na verdade é uma forma de energia. Mas o homem transformou em uma representação de poder, numa ferramenta para atingir o poder. Quem tem mais é mais temido e, de certa forma, tem o poder. A medicina faz um pequeno avanço no entendimento do corpo humano ou de uma doença e, ao invés de desenvolver um medicamento ou tratamento para erradicar um mal dessa civilização, ela coloca um preço exorbitante e observa nisso uma grande oportunidade de enriquecimento, à custa da saúde dos outros. Quem não tem condição de pagar, morre. Simplesmente isso. Portanto, com essa posição espiritual mesquinha que nós temos, não é dado ao homem a permissão de maiores desenvolvimentos e, portanto, maiores descobertas. É bem possível que os cientistas e estudiosos estejam muito perto de uma descoberta para um determinado assunto, mas ficarão girando em torno dela e sem tocá-la até que isso seja permitido. Astrônomos irão buscar incansavelmente por planetas, meteoros, enfim, vida fora do planeta, mas não conseguirão encontrar até que tenha a consciência que essas civilizações não são inimigas, mas podem nos ajudar em nossa própria evolução. E nisso eu quero dizer que essa consciência de que essas civilizações não são inimigas, ela, na verdade, ela acompanha o sentimento de uma evolução espiritual melhor dessa humanidade, não é? Reconhecendo que existe algo lá fora mais evoluído e que nós não temos que combater tudo que é estranho a nós. Por isso, voltando ao texto, ele nos pede que em tudo que fizermos colocarmos Deus à frente.
E isso quer dizer utilizar dos valores, leis e ensinamentos do Cristo para balizar as nossas decisões. À medida que em nossas ações tivermos a reflexão e escolhermos o caminho mais certo, a palavra mais correta a usar, na verdade, é o caminho da harmonia e não da discórdia, a vestimenta reta, enfim, fizermos uma escolha mais correta perante Deus, então nesse ponto o universo e, portanto, o próprio Deus nos retribuirá dissipando as brumas que escondem os caminhos à nossa frente e passaremos a fazer as descobertas que merecemos. Aqui eu lembro da teoria que diz que tudo está lá, apenas não descobrimos. E essa teoria agora ganha mais entendimento aqui. A vida, ela é eterna e, portanto, entendo que a evolução é eterna também. O conhecimento existe e já é praticado em outras civilizações. Precisamos apenas ganhar a autorização para avançar nessa fila. E para terminar, clama para que nós tenhamos realmente vontade de fazer as coisas com vontade e interesse. Fora os benefícios para a evolução, a atividade em questão passará a ser feita com alegria, pois está alinhada com os propósitos maiores. Temos que buscar esquecer as vantagens materiais dessa existência, e isso quer dizer tanto os bens materiais quanto os títulos e classificações que nos colocam sobre os outros ou acima dos outros, e sim buscar a elevação do espírito. Esta, sim, não tem adjetivos ilusórios. Temos que marcar a nossa existência nessa terra com o máximo de perfeição em nossas ações. Esse é o nosso propósito e esse é o legado que temos que deixar. O belo sempre honra o seu genitor, assim como a perfeição e o trabalho duro que o artista tem para entalhar a sua escultura retribuirá em toda a sua beleza e glória de volta para com o artista. Fiquem com a paz do Cristo.